Você aí, espectador do Linkados, que gosta de bike e de esportes, você conhece a CRIA? Não? Então vem com a gente que nós vamos falar um pouco mais sobre ela. A CRIA foi fundada em 2013 como uma rede colaborativa de condução de grupos de ciclistas. A ONG atua em São Paulo e tem o intuito de ajudar ex-penitenciários a se reinserir no meio social, por meio de geração de renda e conhecimentos tecnológicos. O nosso convidado de hoje é Fagner Saturno, o cofundador da CRIA. Sejam bem-vindos ao Linkados na Área. Eu sou Arthur Miranda. Eu sou Júlia Morita. E eu sou Amanda Rosenblit. E o nosso convidado de hoje é Fagner Saturno, o cofundador do CRIA Conexões. Oi, Fagner. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde. Boa tarde. Fagner, qual era a sua relação com a bicicleta? Minha relação com a bicicleta começou desde jovem, né? Na periferia, o primeiro brinquedo, um dos primeiros brinquedos que você ganha já é a bicicleta, né? Então, a minha relação começou desde muito cedo com a bike e, por necessidade, eu acabei usando a bicicleta no meu dia a dia para ir para o trabalho, economizando a condução. E a minha relação começou mais pela necessidade de economizar uma grana para poder ir para o trabalho e aí a bike começou a ser inserida na minha vida. E como que começou o projeto Galpão da Bike? O Galpão, nós já realizamos um trabalho de condução de grupos, já tínhamos uma agência e uma operadora de cicloviagens consolidada e nós recebíamos, pelo fato de estarmos numa localidade periférica, então sempre recebia bicicletas de doação. Então, nós trabalhamos com o público na cicloviagem, essa galera sempre fala, tem uma bike, tem interesse de vocês receberem uma bike de doação para a gente poder para vocês doarem, sei lá, para vocês fazerem alguma coisa. E a gente começou a receber uma demanda muito grande de doação de bicicletas e chegou o momento e falou, bom, o que nós vamos fazer com essas bicicletas? Vamos reformar essas bicicletas e doar para a comunidade? Pô, legal, então a gente começou a reformar essas bicicletas, chegou um momento, falou, mas só doar e por que não dar um curso, ensinar essas pessoas a arrumarem a bicicleta e para depois a gente poder doar essas bicicletas. Então, dar um curso de mecânica, um curso de formação, que é um mercado que vem numa crescente muito alta aí da bike e qual era a ideia? Formar esses profissionais para inserir eles no mercado de trabalho. Então, surgiu... primeiro da boa ação das pessoas de estarem doando a bike, depois foi um trabalho de restauração e até chegar ao ponto de doá-las. E como foi essa transição? Como foi que esse projeto se tornou o CRIA Conexões? O CRIA, a parte do cicloturismo, hoje o CRIA Conexões é dividido em duas frentes. Nós temos o CRIA Conexões Cicloturismo, que é uma empresa com fins lucrativos, é uma agência operadora de cicloviagens e através desse trabalho nós realizamos cicloviagens a nível nacional e passeios na cidade de São Paulo, com empresas e escolas. Dentro do cicloturismo, surgiu essa demanda de bicicleta de doação, bicicletas, daí falou, vamos criar um projeto. Por que não criar um projeto e ajudar pessoas que passaram por situações parecidas com a que eu passei? E que é uma situação que é normal dentro da periferia. Tem muitas pessoas que passam pelo cárcere e quando saem ficam perdidos. Então, nesse momento, a gente resolveu formalizar o projeto e para isso, para poder fazer uma captação de recursos, tudo, nós precisamos ter um CNPJ de organização não governamental, uma ONG. E nesse momento, como o projeto já estava amadurecido, nós já, com a ajuda também da ESPM Social, que nós tivemos o prazer de participar no ano passado, que foi muito importante para ajudar a formalizar todo esse processo de documentação, essa parte mais burocrática. Você esperava que o projeto crescesse tanto? A ideia, o projeto era uma ideia embrionária, né? A gente ficou meio
testando, experimentando várias tecnologias, várias metodologias diferentes dentro do projeto, porque não é um público fácil de trabalhar, é um público difícil. Eu tenho no galpão desde moradores de rua até pessoas que passaram 10 anos no sistema carcerário. Então, você fica... É difícil de trabalhar, você tem que criar uma metodologia própria, você não pode engessar muito sua fala, porque no momento que você chega dentro do projeto, fala, esse gravatinha vai falar aqui para mim hoje, né? Então, você não pode perder a sua essência, isso é uma coisa muito importante. E a gente não tinha proporção assim, do que isso ia ganhar, né? O projeto, hoje, graças a Deus, temos o patrocínio, conseguimos recentemente um espaço para uma nova sede que vai aumentar muito o número de atendidos. E a ideia está crescendo, mas a ideia é crescer mais e conseguir replicar, formar uma tecnologia social que seja replicada a nível nacional dentro de qualquer comunidade no Brasil afora. E Fagner, qual que você acha que é o impacto que o projeto tem na vida dessas pessoas? Bom, dentro da periferia, a geração de renda é um dos grandes motivadores da pessoa ir parar no mundo do crime. A falta da geração de renda, no caso. Então, se o cara às vezes tem 3, 4 filhos e esse cara precisa trabalhar, porque se ele não tem um emprego, a esposa chega lá em casa e fala, ó, acabou o leite, acabou a fralda. E, infelizmente, o tráfico, ele está 24 horas aberto. Então, qualquer momento, se você chegar lá, o cara te paga R$80 para você ficar na rua vendo se vem a viatura. O cara ganha R$80 no dia, no final do mês, já dá para ele pagar as contas dele e colocar comida dentro de casa. Então, a partir do momento que você consegue gerar renda para essas pessoas, através de um trabalho, através da educação, através dessa formação profissional, esse direcionamento que nós fazemos com ele, você começa a impactar e mudar a vida dessas pessoas significativamente, porque ela deixa de estar no crime e ela vai trabalhar e ela vê que ela trabalhando, ela consegue ter um carro bom, ela consegue ter uma moto boa, porque um dos grandes problemas é que não ficam bons exemplos dentro da comunidade. O cara, quando ele consegue se dar bem, ele consegue um emprego legal, estudou, na boa parte das periferias acontece o quê? Ou o cara se fecha dentro de casa, aumenta o muro, coloca grades e se isola do resto da comunidade, o pessoal só vê o carro dele entrando e saindo dentro de casa, ou ele muda, ele vai morar em outra quebrada. E aí o que fica? O exemplo do traficante, do assaltante. E hoje nós conseguimos colocar bons exemplos dentro da comunidade. Esses bons exemplos estão replicando essa corrente do bem assim, para outras pessoas. Isso eu acho que é importante. E Fagner, só o fato de já trabalhar numa ONG já mostra muita bondade, muita dedicação, mas nem sempre sua vida foi assim, né? Você já teve passagem pela FEBEM, já foi preso. Você pode falar um pouco desse período da sua vida pra gente? Já. Eu tive minha primeira passagem pela Fundação Casa, antiga FEBEM, né? Hoje Fundação Casa, eu tinha 15 anos, foi por furto, começa, né, de baixo. Nessa época, eu fiquei privado da minha liberdade por 3 meses. Não tive nenhum incentivo para estudar, nada dentro da fundação. Na época que eu passei, a metodologia deles era muito porrada. Então, você não podia falar muita coisa, não podia abrir muita boca, porque senão realmente você apanhava e não era pouco. Algo que realmente não funciona. E nesse momento, eu não mudei minha vida, assim. Passei por lá, foram 3 meses. Quando eu saía, eu ficava numa casa onde eu saía para estudar e voltava à noite para dormir. E fim de semana eu saía e ficava com os meus pais. Mas nesse momento, nada mudou na minha vida. Eu continuei com as mesmas amizades. Quando eu tinha oportunidade de sair, eu voltava para o mesmo contexto onde eu fui preso. E até que eu fui crescendo nessa criminalidade, inserido no mundo do crime, até que chegou uma época que eu comecei a trabalhar no tráfico de drogas. E ali, quando eu comecei a trabalhar no tráfico, com 16 anos, eu fui baleado. Eu levei um tiro no ouvido que atravessou meu rosto, saiu pelo outro lado. Eu fiquei 2 meses internado na UTI, fiquei mais 9 meses em casa se recuperando, até conseguir voltar a ter uma vida normal. Mas foi quando eu voltei,
acabei de me tratar, voltei de novo para o crime, voltei para o tráfico, continuei traficando e fui subindo dentro dessa hierarquia do tráfico, até que chegou uma hora que eu gerenciava o tráfico de uma comunidade e um belo dia chegou um monte de viatura, eu lembro que era um carnaval, eu tinha acabado de chegar da praia, falei, bom, vou voltar para buscar mais dinheiro, porque já acabou, e naquela ostentação periférica, e quando eu cheguei dentro da comunidade, aquele monte de polícia, eu acabei sendo preso, tinha um rapaz que me apontou, falou, é ele. E ali minha vida, aí eu comecei a ver qual que era o lado negativo de se estar no crime. Até naquele momento eu vi, passei pela FEBEM, foi coisa rápida, fui baleado, mas me recuperei. Mas naquele momento que eu já era maior de idade, fui privado da minha liberdade, naquele momento eu vi qual que era o ponto negativo de estar no crime. E fui condenado a 6 anos. Nessa condenação eu passei 4 anos no cárcere, numa penitenciária na divisa do Mato Grosso do Sul, num lugar chamado Lavínia, que a galera só conhece se teve algum parente que passou na penitenciária, porque a cidade não tem nada, só construída uma penitenciária na cidade. E nesse momento, assim, nesses 4 anos, eu fui aprisionado, mas minha mente não. Então eu ficava sempre pensando, o que eu vou fazer quando eu sair? O que eu vou fazer da minha vida? Não tinha nada dentro do sistema que me motivasse a mudar de vida. Então eu lia bastante livros e nesse momento todo mundo lê. Todo presidiário que ele sabe ler, nesse momento que ele está preso, ele vai ler algum livro, vai ler a Bíblia, vai ler alguma coisa, porque não tem outras opções. Então, nesse momento, eu pensava muito o que seria esse meu retorno para a sociedade. E até que chegou o dia que abriram as portas, depois de 4 anos, e falaram assim, cantou sua liberdade. Respirei fundo, falei, nossa, daí na hora que abriu aquele portão, assim, só tinha verde, 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 e eu fiquei uma meia hora andando de carro, só com mato, falei, nossa, onde eu tô? E a ficha vai caindo quando você pega um ônibus e vai voltando, você vai vendo carro, vai vendo gente na rua. Eu ia te perguntar, como que foi voltar para a sociedade? Na verdade, quando você ganha a sua liberdade, você é jogado na sociedade, né? Você não, o sistema não é para ressocializar ninguém. Porque, primeiro, assim, muitas pessoas que estão dentro do sistema nem foram socializados. Então, como que você vai ressocializar uma pessoa que não foi socializada? Então, ele simplesmente abre a porta e te joga na sociedade. E nesse momento, para mim, foi muito impactante. Assim, foram 4 anos que eu estava privado da minha liberdade. Eu olhava um palito de fósforo e falava, nossa, quanto tempo que eu não vejo isso. E coisas simples da vida você começa a dar valor. E eu comecei a procurar emprego e eu batia na porta de um, não tem vaga. Batia na porta de outro, não tem vaga. Eu fiquei uns 6 meses perdido. O que eu vou fazer? Vou voltar para o tráfico? Vou trabalhar do quê? Ninguém me dá um emprego, fazer uns bicos carregando mudança, até que chegou num dia que eu comprei uma moto, uma moto 1977, passava na lombada, o banco pulava, assim. Então tinha que se agarrar, uma moto bem caidinha mesmo, comecei a trabalhar de motoboy, não desmenosprezando a profissão, mas infelizmente boa parte da galera que sai do sistema acaba trabalhando como motoboy, que é uma das únicas opções, ou o dono da empresa também já passou pelo sistema, ou o cara precisa, esse cara é louco, ele vai acelerar, ele vai ganhar dinheiro e vai trazer dinheiro para mim. Então, nesse pensamento, comecei a trabalhar de motoboy, fiquei trabalhando um tempo, até que, em um certo momento, eu comecei a me encontrar. Eu tive uma oportunidade de participar de um processo seletivo, lá na Praça da República, naquele entorno. E nesse processo seletivo eu peguei o crachá, eu peguei o uniforme, peguei tudo, o material, tinha sido aprovado já. Até o cara voltou e falou, empresta seu documento de novo, por favor. E nesse momento eu dei o documento para ele, ele foi para uma salinha, deu uns 15 minutos, ele voltou, falou, vou precisar do seu crachá, do uniforme. Infelizmente eu não vou poder te contratar, porque tem uma norma interna da empresa que não podemos contratar ex-presidiários. Nesse momento eu fiquei com raiva, saí, sentei na Praça da República, chorava que nem uma criança, mas no momento eu ainda não entendia se eu chorava de raiva, com vontade de pegar aquele cara, chorava porque pensava, acabei com a minha vida, o que eu vou fazer da minha vida? E nesse momento foi uma luz assim que eu tive que minha mãe, mesmo sem ter estudo, minha mãe estudou até a 4ª série, minha mãe é doméstica,
E nesse momento, minha educação inteira, minha mãe sempre me deu uma educação muito boa, muito conservadora. Eu que fiz escolhas, eu que escolhi caminhos errados. Mas nesse momento eu escutei um conselho que a minha mãe me dava que era assim, estuda para você ser alguém na vida. Então na hora que eu estava lá chorando, meio que desacreditado da vida, eu lembrei minha mãe falava, estuda para você ser alguém na vida. Eu comecei a pensar, será que ainda dá tempo de eu estudar e mudar minha vida? E foi quando eu resolvi voltar a estudar e aí minha vida começou a se transformar. Esse foi o ponto de mudança, assim? Esse foi o dia D para minha transformação. Foi no dia que me recusaram a vaga de emprego e eu resolvi estudar e mudar minha vida. E aí eu comecei uma outra trajetória, aí eu resolvi retomar o caminho certo da vida, né? Porque você tem duas opções de caminhos, né? Dentro da periferia, eu costumo comentar com os meninos, eu converso bastante com os meninos que participam do projeto, que você tem dois caminhos, o caminho mais fácil e o caminho mais difícil, que eles vão levar no mesmo ponto. Às vezes não, porque o caminho mais fácil, você tem vários obstáculos pelo caminho, que foi o caminho que eu escolhi a princípio, que daí me levou para o cárcere, fui baleado e poderia ter morrido e não chegado ao ponto que eu estou chegando hoje. Aí foi o momento que eu resolvi seguir o caminho mais longo, estudar e correr atrás como qualquer pessoa tem que fazer. E foi nesse momento que a minha vida começou a ter esse direcionamento e começou tudo a se transformar e vem se transformando até hoje. Mas você citou o episódio que você foi baleado na cabeça, como que foi essa história? Isso eu estava na garupa de um cara, na época, hoje assim, tem toda uma ideologia dentro das comunidades. Hoje você vê a taxa de mortalidade, a taxa de homicídios em São Paulo é bem reduzida por N motivos, mas na época não tinha, assim, era meio que escreveu, não leu, a galera resolvia meio que na bala. Então nessa época eu era muito jovem ainda, já tinha esse contexto todo acontecendo e eu estava na garupa de um cara, o cara tinha umas brigas com outra galera. E no dia eu estava na garupa dele, pegando uma carona para casa e no meio dessa carona o cara foi baleado, o cara morreu no dia. Esse amigo meu, ele foi baleado, ele morreu e eu levei esse tiro. A minha sorte foi que eu consegui levantar depois de baleado e caminhar até uma aglomeração de amigos. E esse pessoal acabou me socorrendo, me colocou num carro e me levou no hospital, que eu estava perdendo muito sangue. Então, esse dia foi um dia bem marcante. Até hoje, assim, minha mãe, todos os dias, às 15 para as 11 da noite, às 15 minutos para as 23 horas, minha mãe acorda, porque foi a hora que eu fui baleado e ela escutou os tiros de casa. Então, isso ficou marcado na vida da minha mãe. Todos os dias, minha mãe acorda esse horário, levanta, bebe uma água e volta para casa. E volta para a cama. Então, foi uma coisa que ficou bem marcado para a família, para mim. Até hoje eu faço tratamento. Eu já fiz 3 cirurgias já e assim, venho só perdendo a audição de um ouvido e praticamente 0 já. Mas eu levo como aprendizado, assim, não vejo isso como um obstáculo, eu não escuto, não, eu não vejo por esse lado, não fico nos mimimis da vida. Eu tento tirar, por tudo que eu venho passando, eu tento tirar o lado positivo. Pô, levar um tiro tem um lado positivo? Tem. Eu aprendi que eu não posso andar com pessoas erradas. Se o cara tem algum problema, é melhor você... Oi, tchau. Então, coisas que você vem aprendendo com as dificuldades que você vem passando, você vem tirando os aprendizados. Né? Mas não foi nada fácil. E você acha que, na época que você saiu da FEBEM, se tivesse um projeto como o CRIA, seu caminho teria sido diferente? Eu acredito que poderia ter despertado outros gatilhos para mim que não fosse um gatilho de um revólver. Poderia ser um gatilho de estudar, de fazer um curso diferente, poderia ter me direcionado para outro caminho. Isso que hoje nós tentamos fazer dentro do Instituto, pegar esses meninos também, antes deles passarem por todo esse processo, a gente começar a falar, inclusive aconteceu um caso ontem, tem um rapaz amigo nosso, ele está de saída temporária, e ele foi no galpão
estávamos conversando, já prospectando para que ele viesse trabalhar conosco assim que saísse. E tinha um jovem de 8 anos, assim, conversando com a gente. Ele, você está preso? Ele falou, não, agora eu tô liberto. Mas eu estou cumprindo uma medida e tal. Ele, quanto tempo? Ele falou, 30 anos. Aí o menino olhou assim, daí começou, e foi muito motivador, porque você vê um cara que está no cárcere conversando com um jovem que provavelmente, se não mudar esse contexto dele, ele vai passar por essa realidade. E nesse momento, o cara que estava do cárcere estava contando para ele um pouco da realidade dele. E o menino fala assim, nossa, sai fora, eu não quero ir para esse lugar não. Então você já, opa, é um que você já fez pensar diferente. Então acho que a partir dessas vivências, você consegue dar um direcionamento diferente para esse jovem, mesmo com todo o contexto que ele tem dentro de casa, que um dos grandes problemas hoje é a base familiar, né? Então você não tem a base, você não tem educação, então tudo gera esse problema aí. E você contou pra gente que você já sofreu um caso de preconceito quando você tentou arranjar um emprego e não te deram por causa do seu histórico, por você ter sido um ex-penitenciário. Além desse caso, aconteceu mais algum? Vários, até hoje. Você pode contar algum pra gente? Até hoje, assim? porque por muito tempo, quando eu comecei com CRIA, eu sempre trabalhei com cicloviagens e cicloturismo, e é um público que você atende, que é um público A, então é um público diferente do público que eu tenho dentro da comunidade. Até eu conseguir hoje levantar essa bandeira, falo, não, eu sou um egresso do sistema prisional e tem recuperação para isso. Eu não podia abrir isso para o meu público, senão a galera ia achar que eu ia roubar a mala deles na viagem. Então, já rolava assim, papos paralelos, eu organizo alguns passeios noturnos, então sempre tem uma galera participando, que vem de outro contexto. Então, sempre em conversas assim, paralelas, você vai conversando com a galera, mas bandido não tem solução, o cara errou, tem que... Então você já, opa, essa daí ela não pode descobrir, aí porque... Você tem que dar uma omitida. Num primeiro momento, sim, porque eu também tinha vergonha, Sim. porque por muito tempo, todas as vezes que eu abria para falar isso, uma porta que se fechava. Se era uma porta que já estivesse fechada, eles colocavam um cadeado, já pelo menos não teve como abrir, né? Então, nesse momento, eu sempre fui bem reservado dessa informação, tanto que a minha família, metade dela que hoje está no Nordeste, só ficou sabendo esse ano. Porque esse ano, realmente, eu levantei e falei, é isso, e acabei expondo isso em mídias sociais, e a galera também ficou... Nossa, e sofri preconceito dentro da minha própria família. Eu tive momentos dentro da minha casa, da minha mãe questionar se realmente eu teria salvação, posso dizer assim. Minha própria família teve esses questionamentos. Então, o preconceito é uma coisa que está inserida dentro da sociedade. Aquele discurso de lá, bandido bom é bandido morto, isso já vem de gerações, e isso vai continuar até o momento que os jovens começar a entender mais o assunto, conhecer projetos e iniciativas que vão conseguir transformar e mudar essa galera. E eles também, no momento que eles estiverem na posição de gerar essas oportunidades, eles vão pensar e falar, por que eu não vou gerar uma oportunidade? Eu conheci um cara lá atrás que ele mudou a vida dele e ele está mudando a vida de uma galera. Por que eu não dou oportunidade para esse cara mudar a vida dele? Então, acho que o preconceito está inserido, mas hoje é uma coisa que eu vejo a oportunidade do preconceito para mim poder levantar e falar mais alto que tem salvação. E sim, o egresso ele pode se socializar e voltar para a sociedade, sim. Fagner, a CRIA ela já foi cliente da SPM Social e agora ela também é cliente da Concorp. Sim. Você pode falar para a gente um pouco como é que funcionou essas parcerias com a SPM? Da SPM Social foi muito importante, porque foi um momento onde nós tínhamos o CRIA Conexões Cicloturismo e estávamos no momento de se formalizar como ONG.
Então, nós já tínhamos um caminho traçado, o que queríamos fazer, mas a consultoria foi fundamental nesse direcionamento. Nós precisamos de um direcionamento também. O mesmo direcionamento que a gente dá para a galera, a gente também precisou de um direcionamento. Então, a consultoria foi muito importante. E foi um processo que nós estamos vendo. Eu acompanho muitas coisas na internet, assim, fico acompanhando ESPM, FCM social, inscrição, é isso, vou fazer. Aí escrevemos, fomos contemplados. E foi de muita importância nesse processo de formalização para o ponto que estamos hoje. Assim. Nós tivemos uma reunião semana retrasada falando sobre a consultoria. Praticamente todos os pontos que foram levantados na consultoria, hoje nós já resolvemos, assim, nós já demos um passo à frente, a gente já se encaixou e até passou do que foi proposto pela consultoria. Aí quando eu sempre acompanho o trabalho da ESPM e um dia olhando eu vi essa oportunidade da Concorp. Daí eu falei, isso é um buraco que nós ainda temos dentro da instituição, que essa parte de comunicação corporativa. Hoje não temos ainda recurso para ter uma pessoa trabalhando específica para isso. Então foi um momento que a gente falou, opa, isso daqui vai tapar um buraco e vai alavancar o nosso trabalho muito. Porque assim, nós fazemos um trabalho muito importante, muito bom para a comunidade, mas um problema é quem conhece esse trabalho. Quem está vendo o trabalho que a gente está realizando dentro da comunidade, até mesmo dentro da comunidade, tem gente que não conhecia o nosso trabalho. Então, era um problema de comunicação. E agora, com a consultoria, a gente almeja resolver esses problemas e alavancar e poder replicar isso para todo mundo. Você pode falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho na CRIA? O que é o cicloturismo? O cicloturismo hoje, ele trabalha nós somos uma agência operadora de cicloviagens. Nós organizamos viagens para todo o Brasil, já levamos grupos para Salvador, Recife, Alagoas, Santa Catarina. Então nós vendemos viagem, é uma agência, como se fosse uma agência de viagem tradicional, só que o nosso objeto principal de trabalho é a bike, é a condução de grupos através da bicicleta. Então nós organizamos viagens de 7 dias, viagens de um dia, uma trilha de fim de semana, e um dos nossos diferencial é a condução de grupo com a cidade em movimento. O que seria isso? Eu pego um grupo de jovens numa escola e faço essa condução com eles numa quarta-feira, 9 horas da manhã, eles tendo a experiência do que é um ciclista dentro da cidade de São Paulo, do que é se locomover dentro da cidade de São Paulo através da bike. Isso com todo um treinamento de uma equipe, nós monitoramos todo o percurso por rádio, os condutores, eles têm uma formação dentro do próprio projeto, então nós utilizamos a mão de obra que vem do Instituto. Então o Instituto forma os condutores e nós trabalhamos com eles no cicloturismo. Então dentro desses passeios, hoje nós atendemos muitas escolas. E um dos nossos projetos, agora está um projeto piloto, é atender essas escolas, pelo menos uma escola pública por mês. Então, levar as bicicletas, levar eles nessa imersão dentro da cidade e ter um olhar diferente pela cidade que a bicicleta proporciona. A bicicleta, você pode passar pelo mesmo caminho milhares de vezes dentro de um carro, mas a partir do momento que você está dentro de uma bicicleta, você consegue parar, olhar um grafite, ler uma mensagem que está escrito no muro, ou até mesmo ver um comércio que está do lado da sua casa e às vezes por você passar de carro você não conhecia. Então, hoje a nossa atuação no cicloturismo é bem nessa condução de grupos a nível da cidade, a nível nacional. E além do que você já falou antes, como foi que fundar o projeto mudou a sua vida? Vem mudando bastante a minha vida pelas oportunidades que vêm surgindo, né? Então, hoje eu já dou algumas palestras dentro do Senac. O Senac foi muito importante para mim porque eles nos deram a primeira oportunidade de demonstrar o nosso trabalho. Então, a minha primeira condução de grupo
foi dentro do SENAC, conduzindo os colaboradores do SENAC. Então, conduzi professores, coordenadores, e o nosso primeiro trabalho foi com eles. Então, hoje eu tenho a oportunidade de voltar, já formado, e poder dar uma palestra dentro da Fundação Casa, ou dar uma palestra para colaboradores que trabalham dentro da Fundação Casa, numa forma de motivar eles para eles realizarem um trabalho melhor. Então, vem surgindo muitas oportunidades através de palestras, e hoje nós nos relacionamos tanto com o poder público quanto o poder privado e iniciativa privada. Então, a gente se comunica com essa galera, e com essa comunicação a gente vem conseguindo se conectar com várias esferas. Então, tem dia que eu tenho a oportunidade de chegar dentro de uma secretaria, dentro de uma prefeitura, e sentar com o prefeito, com alguns secretários, com iniciativa privada, e debater, dialogar sobre projetos que a gente pretende levar para outras periferias. Então, hoje a gente chegou nesse ponto, e para mim, daí eu olho para trás e vejo da onde que eu vim, por onde eu passei e aonde eu cheguei. Principalmente eu contei a questão lá do Itaú, que eu olhava o Itaú da minha quebrada, né? Então, o primeiro dia que eu tive uma reunião, eu olhei o Itaú, eu olhei a minha quebrada de cima do Itaú, e olhei com o olhar de quem pode fazer alguma coisa e mudar a realidade dessa galera. Então, isso acho que para mim já é muito importante. E como que você se sente hoje em dia sendo um exemplo para os jovens? Eu tento ter algumas coisas também que, assim, é muito gratificante, principalmente que eu tenho um filho, meu filho tem 4 anos, tem uma menina também de 8, então eu consegui deixar um legado para eles. Hoje meu filho sabe o que é o Cria Conexões, ele sabe que tem a ONG, que tem o cicloturismo, ele tem 4 anos, mas é um legado que ele vai dar continuidade. Hoje eu ensino meu filho, você precisa doar seus brinquedos, tem muito brinquedo aqui, vamos doar. Então já é algo que é muito gratificante, pelo fato de eu estar educando meu filho de uma forma diferente, eu estou dando uma educação para o meu filho que eu não tive do meu pai. Eu estou conseguindo fazer isso com meu filho, e eu tenho vários outros filhos dentro do galpão, porque todo dia chega um menino lá e às vezes o pai dele está preso. Então o moleque tem 9 anos, ele chega lá para arrumar a bike dele, o pai dele está preso, e eu consigo sentar com ele e trocar uma ideia assim, me põe um pouco no lugar de pai. Você não pode fazer isso, mas se você fizer coisa errada, você vai acontecer isso e isso. Então, para mim, não tem preço, não tem dinheiro, não tem nada no mundo que pague o trabalho que a gente vem fazendo hoje. E se você fosse definir a Cria Conexões e a relação da sua vida com o projeto em uma palavra, qual seria? Transformação. Transformação. Acho que é a palavra que mais define é a transformação. Tanto minha, do próprio projeto, da comunidade e de todos os envolvidos. Acho que a transformação é a palavra que define bem o nosso projeto, o nosso trabalho hoje, a nossa relação com ele. E Fagner, quais que são os próximos planos para o projeto? Você tem alguma perspectiva futura, alguma nova ideia? Sim, hoje a ideia do projeto é a gente conseguir arrumar bem a casa, deixar tudo bem organizado, para a gente conseguir chegar nos patrocinadores, numa captação e começar a replicar o projeto. Então a ideia é a gente deixar ele bem fortalecido dentro da nossa comunidade, para que a gente consiga replicar ele para outras comunidades e gerar renda para outras comunidades, para outras pessoas que estão passando na mesma situação. Eu, pessoalmente, eu venho estudando muita parte política, eu quero entender bem como que funciona essa máquina, porque eu tenho a ideia de entrar dentro da política para conseguir transformar de alguma forma. Se a lei da ficha limpa me permitir, antes eleger um ex-ladrão do que um ladrão em exercício, né? Então, eu acho que é bem nessa pegada. Bom, Fagner, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado. É muito bonito. Obrigado por ter vindo, parabéns pela coragem e por ter mostrado toda a sua história.
Muito obrigado. Para assistir essa e outras entrevistas, acesse o portal de jornalismo da SPM São Paulo ou o nosso canal no YouTube Linkados na Área. Termina aqui mais um Linkados na Área.